Olá, sejam muito bem-vindos, todos que vão participar aí, que vão ouvir um pouco a nossa live aqui, a minha live sobre como resolver os conflitos conjugais através da Bíblia. Muito bem, hoje eu vou falar sobre como lutar contra a pornografia em seu casamento. É um assunto que nós temos lidado muito com ele nos últimos dias, de casais que têm nos procurado com problema de pornografia no casamento. Antes de entrar no assunto aqui, eu tenho alguma coisa para falar para vocês do modo bíblico de se lidar com a pornografia. Eu queria pedir que você nos ajudasse aí divulgando esses vídeos para mais pessoas, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, também se inscreva no perfil, no canal aí, na nossa página, tá bom? E nos ajude a divulgar esses conteúdos bíblicos tirados da palavra de Deus para ajudar outros casais. Tem muitos casais precisando, você pode ser um canal de bênção na vida de outro casal que está precisando dessa ajuda, tá bom? Nós temos, como eu disse no começo, nós temos tido uma demanda, uma procura muito grande de casais que estão com problema de pornografia. Uma vez uma senhora me procurou chorando muito, que ela acordou de madrugada, sobressaltada de madrugada, de repente ela bateu a mão assim ao lado da cama e percebeu que seu esposo não estava na cama. E aí ela chamou pelo esposo, ninguém ouviu, ninguém atendeu. Ela levantou-se e saiu do quarto para ir até a sala e procurar o seu esposo pela casa, Era madrugada. E aí ela viu uma luz lá na sala, a luz mesmo da sala estava apagada, e ela viu uma luzinha bem pequena assim, e ela foi se aproximando. Quando ela aproximou, ela viu o seu esposo na poltrona da sala, no sofá da sala, com o computador ligado, acessando sites pornográficos. Isso foi assim, como se uma rocha, o céu tivesse desabado sobre ela. E ela nos procurou muito triste com a cena que ela havia presenciado. Triste mesmo. E o pior de tudo isso é que o esposo crente, ela também crente em Jesus, os dois líderes de igreja, e estavam vivenciando esse problema. E aí o esposo confessou depois, conversando com ele mais tarde, ele confessou o seu vício em pornografia. Uma vez também cuidamos de um jovem casal, um rapaz, que também era viciado em pornografia. Este rapaz, seminarista, estudante de teologia, ia ser pastor, e também procurou viciado em pornografia. Recentemente também li um artigo dizendo que 65% dos pastores norte-americanos são viciados em pornografia. Enfim, nós estamos com esse assunto da pornografia muito latente na nossa comunidade e no nosso meio, especialmente no meio evangélico. E isso tem assolado a vida de muitos casais, perturbado a vida de muitos casais. E a maioria deles não sabe como lidar, como resolver e como lutar contra isso. E hoje eu vou te dar pelo menos 5 coisas que você deve aprender se você está vivendo isso no seu casamento.
esse problema de pornografia. 5 coisas que você deve aprender. E eu queria, deixa eu tirar aqui, eu queria receitar para você comprar esse livro aqui, olha, esse livro do Douglas Wilson, reverendo Douglas Wilson, Fidelidade, tá bom? É um livro escrito para homens, né? Ele escreve para os maridos, como ser marido de uma só mulher. É um excelente livro onde ele trata essa questão da fidelidade e ele fala um pouco sobre a pornografia e como lidar com a pornografia. E eu queria que de repente você compre esse livro aqui. Eu acho que, editor, eu não estou ganhando nada com isso não, tá? Eu só estou fazendo propaganda aqui porque é um excelente livro mesmo, do Centro de Literatura Reformada, tá bom? Trata sobre esse assunto, sobre o assunto da fidelidade. E ele fala um pouco nesse livro sobre a questão da pornografia e o que aprender, o que fazer para lutar contra a pornografia no seu casamento. São 5 coisas que você precisa aprender para você lutar contra a pornografia. De repente é você mesmo, tá? Você mesmo tem o problema esse pecado da pornografia, dessa compulsão por pornografia. Em você, o que é que você precisa aprender para você lutar contra isso? Primeira coisa, você precisa aprender o que é evangelho. Se você não partir dessa base de aprender o que Deus fez por você em Cristo, qualquer outro tipo de técnica psicológica, emocional, terapêutica, não, sinto muito, não vai valer de nada. Esses dias eu vi um pastor renomado até, muita gente conhece, que fala sobre casamento, e ele falando essa questão de lutar contra a pornografia, dizendo que a pessoa tem que ter inteligência emocional. Eu rapidamente, sinceramente, eu encerrei o assunto ali, porque não parte daí. Infelizmente, aquele meu irmão em Cristo, aquele pastor renomado, mas ele está errado. Não se parte de lutar contra a pornografia, lutar contra um pecado de inteligência emocional, não. A partida eu preciso aprender o que é o evangelho. Não tem técnica terapêutica, não. É aprender o evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo fala disso. O apóstolo Paulo cita isso. Eu vou abrir para você aqui, como eu sempre digo, né, para os irmãos, a gente trata pecado com a Bíblia, tá bom? E a gente aconselha através da palavra de Deus, é ela que é o nosso norte, a nossa orientação. Olha o que o apóstolo Paulo fala na carta de Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, ele diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, presta atenção nesse verbo, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, ela nos educa, a graça de Deus, o evangelho de Deus, ele nos educa para a gente fazer o quê? Para a gente renegar, ou seja, a gente deixar isso de lado, essa paixão mundana, né? E a gente possa viver piedosamente, diz o apóstolo Paulo. Então você aprende o evangelho, a graça de Deus que foi manifestada em Cristo Jesus por você. Para quê? Para que você deixe a pornografia de lado, essas paixões mundanas. É a partir daí, do aprendizado do evangelho, que você vai começar a lutar contra o pecado, que você vai começar a viver uma vida justa e piedosa. Você precisa aprender primeiro o que o evangelho fez por você, para você. E onde que você aprende isso? Ora, você vai aprender na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina sobre a graça de Cristo. É a palavra de Deus que vai te ensinar o que Deus fez em Cristo Jesus por você.
A partir do momento em que você introjecta isso, né, coloca dentro do seu coração, da sua alma, que você se apropria dessa verdade do Evangelho, o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, o que foi que ele fez, que evangelho é esse que me reconciliou de novo com Deus, que me livrou da futura ira de Deus sobre o pecado, da ira final de Deus sobre o pecado. Esse evangelho fez isso por mim. Como é que eu posso estar vendo pornografia e cedendo à pornografia se esse evangelho fez isso comigo? Você começa a ver o que o Evangelho fez por você, e a partir daí você começa a lutar contra a pornografia. Então é aprender o que é o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ele não para na salvação, ele continua na santificação. Você é salvo para ser santo, não é? Aí a Bíblia ela nos ensina sobre a santificação. É aqui na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, que você vai começar a lutar contra a pornografia, fazendo o quê? Buscando ser santo. Entendendo o que foi feito na cruz e para que isso foi feito na cruz. Para quê? Para que Jesus te salvou? Para que ele te reconciliou com Deus? Para que você fosse santo. Santo é você glorificar e exaltar a Deus em todas as suas atitudes. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou aos desejos incontroláveis da carne, né? Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. Presta atenção nessa expressão. O apóstolo Paulo diz que a carne e o Espírito estão em guerra. E o Espírito milita, ou seja, o Espírito guerreia contra a carne, combate contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, ou seja, para que você não faça aquilo que a sua carne deseja. O Espírito está lutando contra a sua carne, o Espírito de Deus que habita em você, para que você seja santo, para que você não fique à mercê das pornografias que estão direto ali no seu smartphone, no seu celular, ou no seu computador, para que você não ceda à tentação. O Espírito está guerreando contra a carne. Você precisa entender que existe uma luta dentro de você. E toda vez que você cede à tentação, toda vez que você vê algum tipo de pornografia, seja dentro do seu casamento ou fora do seu casamento, você fez, vamos dizer assim, você fez o Espírito perder a batalha. Você cedeu. Então, é preciso que você permita que o Espírito Santo de Deus vença as batalhas, essa guerra que trava contra a sua carne. É preciso, então, que você aprenda esse evangelho, o evangelho da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, a graça salvadora. Mas não é só a graça que salva, é a graça que santifica também, nesse processo de luta que existe dentro de você. Entenda esse evangelho de Jesus, entenda esse evangelho da graça que quer te tornar a cada dia mais santo, que quer tornar o seu casamento cada dia mais centrado em Cristo, cada vez mais santo diante de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa entender é entender o evangelho de Jesus. Como? Você precisa meditar na palavra, você precisa ler a palavra, você precisa pegar a Escritura e meditar e aprender esse evangelho. Essa graça manifestada através de Cristo que morreu na cruz do Calvário por você. Segunda coisa que você precisa entender para lutar
contra a pornografia no seu casamento é aprender quem é o dono do seu corpo. Sim, porque quando você comete o ato da pornografia, é o seu corpo que você está usando, ou que Satanás está usando para acessar sites pornográficos, para ver esses sites com os olhos, acessar com as mãos, ver com os olhos, a mente, imaginar, e alguns chegam até a masturbação. Ou seja, você usa o seu corpo. E aí você precisa entender que a partir do momento em que você deu a sua vida para Cristo, você não é mais o dono do seu corpo. Eu queria ler um texto com você. É um texto assim, longo, né? São 8 versículos, mas que o apóstolo Paulo fala dessa verdade. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 até o verso de número 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza. Presta atenção, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, de prostitutas? Absolutamente não, diz o apóstolo Paulo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora presta atenção, ele diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Essa expressão aqui, que o apóstolo Paulo diz assim: você foi comprado. Então glorifique a Deus no seu corpo, porque o seu corpo foi comprado. Ele não é seu. A partir do momento em que eu vou numa loja e eu compro aquela coisa deixa de ser da vitrine da loja, passa a ser minha. Por quê? Porque eu comprei. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, o seu corpo não é seu. Por quê? Porque você foi comprado, você não pertence mais à vitrine da sua loja. Você agora pertence ao Senhor Jesus, que comprou o seu corpo. É preciso que você aprenda para lutar contra a pornografia, e toda vez que o desejo da pornografia, de ver pornografia, de acessar pornografia vier na sua mente, que você relembre isso: o corpo não é meu. Essa mente que está pensando essas coisas não é minha, pertence ao Senhor, foi comprada por Ele. Aonde? Na cruz. O preço, e o apóstolo Pedro diz assim: vocês foram comprados por um alto preço. A salvação é graça de Deus, mas ela não foi de graça. Nós fomos comprados, a salvação foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus, pela morte redentora
e expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O seu corpo não é seu, você não pode estar dando esse corpo para os sites pornográficos da vida. Não, ele não é seu mais. Esse corpo pertence ao Senhor Jesus. Toda vez que eu compro uma coisa lá, eu trago para casa, esse objeto que eu comprei é meu. Se alguém vier na minha casa e retirar esse objeto de lá, sem a minha autorização, isso é roubo, tá? Então, todas as vezes que eu pego o corpo que Jesus comprou e eu empresto para ver sites pornográficos, para acessar pornografia, eu estou roubando aquilo que é dele. Isso é um roubo, não é? Então, entenda isso, aprenda isso. Você não é dono do seu corpo. Todas as vezes que esse desejo da pornografia vier, dessa impureza, dessa lascívia vier sobre a sua vida, você lembre-se dessa coisa, lembra daquilo que eu estou te dizendo. Esse corpo não é seu, não te pertence, ele pertence ao Senhor. Terceira coisa que você precisa aprender para lutar contra a pornografia no seu casamento é aprender o valor da disciplina. 1 Coríntios, ainda 1 Coríntios capítulo 9, no verso 24 até o 27, o apóstolo Paulo vai falar de algo importante para nós, que é o valor da disciplina. Ser uma pessoa disciplinada, que tem uma disciplina, certo? Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Ou seja, o atleta ele tem disciplina e ele domina o seu próprio corpo. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Agora ele está comparando a disciplina do atleta para ganhar o prêmio com nós que somos crentes em Jesus. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, o apóstolo Paulo está comparando aqui a disciplina de um atleta para ganhar uma corrida ou alguma coisa assim, e com a nossa vida cristã, a disciplina que nós devemos ter, para quê? Para ganhar nessa corrida contra a pornografia, por exemplo. Ele fala que o atleta tem essa disciplina, né? O atleta é disciplinado. Não sei se você já viu algumas entrevistas de atletas, eles têm uma disciplina de treino, e é uma disciplina rígida de treino. Eles têm também uma disciplina alimentar. Não, um atleta, esses atletas de alto nível, né? de alta produção, assim, eles não comem qualquer coisa. Eles têm uma dieta bem balanceada daquilo que eles devem comer, né? E o apóstolo Paulo está falando desse tipo de disciplina, falando para a gente assim: olha, você precisa disciplinar o seu corpo. Ele diz lá no verso 27, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Para quê? Para que eu não seja desqualificado, para que eu não caia também, tá? Porque apesar de eu estar pregando a muitos, ele diz, eu posso cair. Então eu imputo ao meu corpo essa disciplina, essa autodisciplina. Tenha uma disciplina, seja disciplinado. Ora, se você ficar sozinho à noite, com o celular na mão, você começa a navegar por sites pornográficos, então tenha a disciplina de não ficar sozinho com o seu celular. Se você sente que visitando alguns sites, de repente, uma vez um pastor me procurou, né?
ele teve problema com pornografias, e eu lembrei desse caso agora, ele falando comigo assim, olha, eu ia digitar no Google, na procura lá, eu ia digitar sexta-feira, porque ele estava procurando alguma coisa relativa a sexta-feira, e ele disse assim, e eu tenho o costume de não digitar a palavra toda, mas eu digito 3, 4 letras primeiro da palavra. Aí ele disse, em vez de digitar sexta-feira, eu digitei SEX. Só que SEX, em inglês é sexo, sex, né? E ele digitou SEX, quando ele digitou, apareceu um monte de coisa lá, de sites pornográficos. Ele clicou naquele negócio e foi navegando em um, em outro. Daqui a pouco ele estava enredado pelos sites pornográficos. Se você tem problema com isso, você percebe que essas coisas vão te levar lá, não, simplesmente tenha a disciplina de não fazer isso. Discipline o seu corpo, discipline os seus olhos, tá? Discipline os seus olhos. Jesus diz assim, se teu olho te faz pecar, arranca arranca e joga fora, porque é melhor você entrar cego no céu do que com os 2 olhos irem para o inferno. Jesus não está falando para você literalmente arrancar, ele está falando de disciplina. Tenha uma disciplina espiritual na sua vida. Se você percebe que algumas coisas te levam para a pornografia, discipline o seu corpo a não fazer isso, tá? Crie hábitos, novos hábitos, crie novas atitudes. Então, simplesmente tenha disciplina. E disciplina espiritual, irmão. Você precisa ler a Bíblia e orar todos os dias. Leia a palavra, leia a Escritura e ore todos os dias. Discipline o seu corpo a fazer isso, para você lutar contra a pornografia em seu casamento. Muito bem. A quarta coisa que você precisa aprender para lutar contra a pornografia em seu casamento é aprender com a experiência dos outros. A experiência dos outros, irmãos, é assim algo que a gente precisa aprender com a experiência dos outros. Às vezes a gente bate a cabeça e quebra a cabeça e tropeça e cai, porque nós insistimos em não aprender com a experiência dos outros, até com os erros dos outros, porque boa parte dos nossos filhos, eles caem, eles erram e erram nos mesmos erros que nós já cometemos na adolescência. Por quê? Porque eles não querem aprender com os nossos erros. O pai diz assim, olha meu filho, não faça isso. Por quê? Porque eu fiz e não dá certo, você vai se dar mal. Aí o menino vai e faz. Por que ele vai e faz? Por orgulho. Ele tem a raiz do pecado, né? A natureza do pecado, ele vai e faz, e comete o mesmo erro que o pai já cometeu há anos atrás. Ele não quis aprender com o erro do pai. Quando nós olhamos para o passado e aprendemos com os erros dos outros, a gente não comete os erros que os outros cometeram no passado. Eu vou ler de novo a primeira carta de Coríntios, dessa vez o capítulo 10, e novamente um texto também de 12 versículos, mas são exemplos da história de Israel. Olha só que coisa interessante, o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, está falando daqueles lá do deserto, quando Moisés tirou o povo do Egito, estava levando para a terra prometida. Não quereis que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem. Lembra da nuvem, né? Da nuvem que tapava o sol lá no deserto. E todos passaram pelo mar, o mar vermelho. Tendo sido batizados assim como na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
ele diz: entretanto, presta atenção, ele diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, ou seja, a maioria morreu no deserto, a grande maioria morreu no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Olha, presta atenção nisso. Essas coisas que eles sofreram lá, essas maldades que eles fizeram, elas servem de exemplos para nós, diz o apóstolo. Para quê? Para que a gente não faça como eles, para que nós não cobicemos essas coisas. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Presta atenção, esse divertir-se aqui tem a ver com sensualidade, tá? Com promiscuidade sexual. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, para nos advertir de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. O apóstolo Paulo diz assim: olha, aprenda com os erros do passado. Tá? Essas pessoas caíram na imoralidade, praticaram a imoralidade, e eles viveram uma vida promíscua. Não faça isso. Então, aprenda com a experiência dos outros. Quantos casamentos têm sido destruídos por causa de pornografia? Eu posso te dizer, infelizmente, muitos. Nós mesmos aqui, eu e a Ângela, temos atendido vários casais com problemas de pornografia. Tá? Eu recebo de vez em quando mensagens, seja pelo Facebook, lá, né, pelo Instagram, lá no direct lá do Instagram, muitas e muitas mensagens. Recebi mensagens de uma jovem senhora que o marido era viciado em pornografia, e isso estava acabando com o casamento dela. Então aprenda com esses erros. Não pense que não vai acontecer no seu. Vai acontecer se você continuar insistindo em não aprender com o erro dos outros. Aprenda. Se o casamento do outro foi destruído por causa da pornografia, o seu também vai ser. Então pare com isso. E a última coisa que você precisa aprender para lutar contra a pornografia em seu casamento é aprender a fugir do mal, é aprender a correr, tá? Aprender a fugir do mal. Aí não tem como a gente não lembrar da história de José e a mulher de Potifar. Lá em Gênesis capítulo 39 conta a história de José, que a mulher de Potifar estava assédio sexual, estava assediando José para que José deitasse com ela. E José fugiu. A Bíblia diz que José fugiu dela, deixou até a capa, as vestes para trás, ela puxou assim a capa de José, ele saiu correndo, fugiu mesmo. Tá? Nos nossos dias, talvez alguns até brincassem dizendo que José tinha alguma homossexualidade, fosse gay ou alguma coisa do tipo. Nada disso. José era homem de Deus, ele tinha caráter, ele tinha princípios divinos que ele não abria mão dos seus princípios de caráter e de temor ao seu Deus. Ele sabia que Deus não estava aprovando e não aprovaria se ele se deitasse com a mulher
do seu patrão. E Deus o abençoou por isso. Deus abençoou José por causa dessa atitude, né? Dessa e de outras atitudes, mas porque José se manteve fiel a Deus também nessa área da sexualidade. Então, aprenda a fugir do mal, aprenda a fugir do mal. Olha, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. 2 Timóteo 2, 22. Olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Ele diz assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Mas olha essa expressão, ele diz assim: foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Foge. O conselho é para fugir mesmo, irmão. Se você tiver aí alguém que está te assediando, uma moça no seu trabalho, foge. Simplesmente foge. Se der para arruma outro emprego, irmão. Saia daí. Outro dia apareceu um jovem, estavam noivos. E assim, a ex-noiva dele agora estava trabalhando, a ex-noiva não, era uma ex-namorada dele, estava trabalhando no mesmo local onde ele estava trabalhando, e a sua noiva, logicamente, a sua noiva atual, com quem ele vai casar, já está com casamento marcado, a sua noiva, logicamente, não gostou disso, e o conselho era: meu irmão, procure outro lugar. Eu sei que emprego não está fácil, eu sei que não é da noite para o dia, mas primeiro, não tenha contatos. Segundo, procure outro lugar. Procure outro emprego. Graças a Deus, ele saiu de lá, ele arrumou outro emprego e graças a Deus atendeu ao conselho. Para quê? Para que fugisse. É preciso fugir. Não adianta esse negócio de falar: eu tô lá, mas eu vou evangelizar fulana. Não vai. Eu tenho uma história triste de um rapazinho que chegou para mim dizendo assim: pastor, olha, no caminho para casa, quando eu vou e volto para casa assim da igreja, ele ia e voltava a pé, porque morava perto da igreja, eu encontro várias prostitutas nas esquinas. Eu tenho parado para evangelizar essas prostitutas. Eu falei: meu filho, você está fazendo isso com quem? Ele disse: não, eu vou sozinho, vou e volto sozinho. Eu falei: não faça isso sozinho. Não faça isso sozinho. Ele infelizmente não ouviu o meu conselho e alguns meses depois ele me procurou dizendo que tinha caído, que as prostitutas o evangelizaram e ele caiu. Tem que fugir da aparência do mal, como diz o apóstolo. Fuja, simplesmente dê as costas. Se tem problema com o seu celular, fuja dele. Acesse o menos possível. Fuja das tentações, tá bom? E aí você vai lutar contra a pornografia no seu casamento. É isso que eu queria dizer para você hoje. Aprenda essas coisas e você vai estar lutando contra a pornografia, tá bom? Que Deus abençoe o seu casamento. Fique na paz de Jesus.